essa segunda e última aula do mini curso sobre hábitos. Se você ainda não assistiu a primeira aula, recomendo fortemente que você assista, pois esta aula vai fazer muito mais sentido após assistir a primeira aula. Então, antes da gente entrar no mérito da segunda aula de hoje, vamos fazer uma breve retomada daquilo que a gente viu na primeira aula. A gente viu na primeira aula o conceito de hábito, que é um comportamento repetido o suficiente para até se tornar automático. Então, isso que é o hábito. A gente viu a importância dos hábitos, para que eles funcionam, e na primeira aula a gente começou a ver os dois desafios que a gente tem ao formar hábitos. O primeiro, que é que a gente tenta mudar a coisa errada, e isso a gente conversou bastante na primeira aula, e nesta segunda aula a gente vai ver o segundo problema, que é que a gente tenta mudar usando a estratégia incorreta. Vamos apresentar os estágios do hábito. Vou mudar de tela aqui. Esses são os estágios do hábito. Primeiro, um estímulo. Depois, um desejo. Terceiro, uma resposta. E o quarto, uma recompensa. Quando a gente pensa no hábito, na ação que a gente quer formar, ela vai estar aqui, ó. E geralmente quando a gente quer mudar um hábito ou criar um novo, a gente só considera isso. Ah, quero ler um livro, quero ler livros, quero emagrecer, quero fazer atividade física. A gente só considera isso. E esquecemos desses outros três que são tão importantes quanto. Se bem que o desejo, às vezes, não vai estar tão nítido, tão presente, mas ele é importante no início da formação de novos hábitos. Mas a gente vai ver isso com calma. O estímulo é o que desperta, né? Sem o estímulo vai ser difícil despertar um desejo, e mais difícil ainda despertar uma resposta. E geralmente a gente repete aquilo que é recompensado. Por isso que os maus hábitos, a gente, a gente tem eles com muito mais facilidade. Porque embora sejam ruins pra gente, no curto prazo eles são muito bons. Eles geram uma certa recompensa. Mas o preço deles no longo prazo é muito alto. Mas a gente vai ver isso com calma. Então, aliás, esses 4 estágios geram também 4 leis. 4 leis para criar bons hábitos e 4 leis para a gente eliminar maus hábitos. A gente vai ver elas agora. Então, quais são as 4 leis para a gente criar bons hábitos? Primeira lei, torná-lo claro. Depois, atraente. Terceiro, fácil. E quarto, satisfatório. Todas as leis são numeradas não por acaso, que elas têm muito a ver com os estágios, exatamente na ordem. O estímulo, torná-lo claro. O desejo, torná-lo atraente. A ação, torná-la fácil. E por fim, satisfatória. E as leis para eliminar um mau hábito? Torná-lo invisível. Basicamente o contrário, tá? Então, torná-lo desinteressante, o outro torná-lo difícil e torná-lo insatisfatório. Vamos ver primeiro as leis do bom hábito, que acho que mais interessa primeiramente. E outra, quando a gente tem bons hábitos, a gente não dá tempo para a formação de maus hábitos, né? Então, se a gente tem bastante bons hábitos, isso vai ser muito bom para a gente e vai facilitar que a gente não tenha tantos hábitos ruins. Às vezes a gente tem muitos hábitos ruins pela ociosidade. O que é a ociosidade? Às vezes não ter o que fazer, a gente fica no tédio, então começa a criar coisas. O cérebro precisa dessas recompensas. E hoje a gente está vivendo uma era de estresse, de ansiedade, então mais do que nunca ele vai buscar esses prazeres no curto prazo. Então, torná-lo claro. Aqui, antes de eu entrar no mérito, eu gostaria de falar quais são os gatilhos, né? Porque isso vai servir tanto para os maus hábitos quanto para os bons hábitos. Quais são os gatilhos possíveis para a gente criar? Não para a gente só criar, mas para ter. É o gatilho do tempo, um determinado horário. Geralmente, a gente almoça no mesmo horário, então esse é um gatilho de tempo. Gatilho de pessoas.
Às vezes, quando a gente está com um determinado grupo, a gente tem determinadas atitudes, determinados hábitos. Então, esse é um gatilho também. Gatilho de lugar. Quando estou numa festa, faço tais coisas. É um gatilho. Gatilho de lugar. Há também o gatilho, da ação anterior. Como assim? Depois que eu, sei lá, vou escovar os dentes, geralmente eu vou para tal lugar. Ou, sei lá, antes de escovar os dentes, eu faço tal coisa. Antes de dormir, eu faço uma outra coisa. E por fim, temos o gatilho do estado emocional. Esse geralmente é quando acontecem os maus hábitos. Às vezes um gatilho de tédio, um gatilho de tristeza, faz a gente buscar um prazer rápido. E muitas vezes esse prazer grande e rápido tem seu preço, né? Então a lei basicamente é assim, quando se tem uma ação que gera uma recompensa muito grande, imediata, pode ter certeza que ela vai ter um preço muito caro no longo prazo. E talvez esse preço você não vai gostar muito lá no final. E quando a recompensa grande é lá no final, no longo prazo, essa que vai perdurar e essa que vai te ajudar a evoluir como pessoa. Mas geralmente elas não têm uma recompensa tão grande no curto prazo. Mas a gente vai ver estratégias para a gente criar elas. Torná-lo claro. Quais são as melhores? Vou botar um espaçamento aqui. Estratégias. Quais são as melhores estratégias para a gente tornar o hábito claro? Primeira, e acho que é a principal, empilhamento de hábitos. Como assim? Esse empilhamento de hábitos tem a ver com essa aqui, ó. Cadê? Ação anterior. É muito mais fácil a gente criar hábitos quando a gente empilha hábitos um atrás do outro. Então, qual é a ideia? A ideia é essa. Pense num hábito que você já faça com frequência, que você já está no automático, e emenda ele com um novo hábito. Então, o gatilho do novo hábito é o hábito atual. Isso torna mais fácil, vira um pouco sequencial. Muitas pessoas têm rotinas matinais com determinadas ações, determinadas coisas que elas fazem. Então, de repente, emendar um hábito no outro vai se tornar muito mais fácil para você. Então, às vezes a rotina matinal, por que ela flui tão bem quando a gente tem uma rotina matinal bem estruturada? Ela tem um ato sequencial. Eu acordo, lavo o rosto, me alongo, sei lá, vou caminhar, leio. Então, é um atrás do outro. Vai ser ótimo para você criar hábitos, o empilhamento de hábitos. E a outra estratégia também, que é a questão de definir um horário e local. Então, quando eu chegar a determinado local, em determinada hora, esse vai ser o gatilho para eu fazer determinada ação. Então, essa basicamente une a questão do tempo e a questão do lugar. O estado emocional e pessoas geralmente não são bons gatilhos, porque aí tu vai ter que estar com as pessoas, então nem sempre a gente pode estar com elas, né? E o estado emocional é aquilo, né? Um dia a gente tá triste, outro dia a gente tá feliz. Então não dá pra contar com isso, né? Então, essa é a primeira lei, torná-lo claro. Vamos para a segunda lei, que é torná-lo atraente. Essa aqui é um pouco mais difícil, porque quando a gente quer um hábito que possa gerar bons resultados pra gente, às vezes nem sempre é tão fácil torná-lo atraente. Então, quais são as estratégias para a gente torná-lo atraente? Primeira,
um ritual. Como assim? Faça uma coisa que você tenha que fazer com uma coisa que você goste de fazer. Por exemplo, eu não gosto muito de lavar louça. Então o que que pode ajudar? Tu botar uma coisa que você goste antes e unir essas duas para que aquela coisa que você não gosta tanto se torne um pouco atraente. Exemplo, colocar uma música que você gosta muito, é uma música que te deixa pra cima quando você tá lavando a louça ou quando você tá fazendo uma coisa que você tem que fazer ou que você precisa criar para fazer. Então isso ajuda a ter esse ritual. Então o cérebro começa a associar a ação com aquele prazer que você colocou, né? Alguma coisa que te deixa pra cima. Tem pessoas que antes de estudar também escutam música, ou vê um vídeo de humor, alguma coisa que te deixe pra cima. Te deixe pra cima. Então essa questão do ritual. Outra coisa bem importante também são as pessoas. Aqui entra as pessoas. Na verdade não pessoas, grupos. Mas não qualquer grupo. É um grupo que tenha o comportamento que você quer, que eu quero, como padrão. Como assim? Você quer começar a correr, ter uma rotina de caminhada. Então, vai ser muito mais fácil e muito mais atraente e muito mais difícil de você desistir se você tiver um grupo para fazer isso. E de preferência um grupo que tenha esse comportamento como padrão. Então, é aquilo, né? A gente é muito influenciado pelo nosso ambiente. Às vezes, a força de vontade que a gente tenta as pessoas falam bastante da questão da disciplina. Muitas vezes, a gente não precisa ser disciplinado, mas a gente precisa ter um ambiente disciplinado, aonde o ambiente favoreça essas coisas pra gente. Então, ter comportamento, começar a conviver com grupos que têm o comportamento que você quer vai ser muito melhor. Vai ser muito difícil você querer ter uma alimentação saudável se as pessoas que você convive são aquelas que vão no McDonald's, que lancham ao fim de semana. Então vai ser muito mais complicado, porque você vai ter que estar usando a sua força de vontade a todo instante. Mas, além dessa questão do grupo com o comportamento que você quer, uma coisa bem interessante, aí vai dar um super poder, uma super facilidade para criar o hábito, é você ter algo em comum com esse grupo. Por exemplo, voltando ao exemplo da corrida, né? Tá, você tem um grupo de corrida, mas você não tem algo tão em comum com essas pessoas. De repente, vocês são pessoas que tu conheceu na internet, são pessoas que são conhecidos e não conversam tanto. Agora pensa em fazer algo com uma pessoa que você tem algo em comum. Exemplo, pessoas da igreja que inventam de criar um grupo de corrida. Qual é a questão? Vocês têm o comportamento como regra para todos os membros. Todo mundo quer correr. Mas vocês também têm algo comum, que vocês vão à igreja, vocês falam de Deus, vocês rezam, enfim. Aí dá pra ter um nível oração no meio da corrida, pra tornar mais atraente ainda. Então isso ajuda muito mais ainda. Uma questão que aconteceu nos Estados Unidos foi que um sujeito criou uma academia nerd, onde na própria academia tinha pôster do Star Wars, Harry Potter, essas coisas assim. Então atraiu um novo público. Aquele público nerd que não gostava tanto de academia, depois que começou a ter algo em comum, foi muito mais fácil para eles irem. Porque eles não sentiam parte do ambiente, com os saradões, com aqueles que já tinham muita frequência em academia. E as músicas também, nessa academia, eram temáticas também, de filmes. Então a ideia é genial, se ele queria atingir um público específico, né? Então, para tornar atraente, basicamente são essas duas estratégias. Estratégias dos rituais e a estratégia dos grupos. Se você tiver um grupo para que você possa encaixar seu comportamento, vai ser muito mais fácil.
Mas não só isso, né? Temos também o torná-lo fácil. E basicamente, a melhor estratégia é moldar o ambiente. Moldar o ambiente. As coisas têm que se tornar fáceis. E essas coisas têm que se tornar tão fáceis que elas devem levar até 2 minutos. Por exemplo, a pessoa quer começar a tocar violão, mas o violão dela tá sempre guardado no quarto dela, lá no armário. Aí tem que pegar, tem que afinar, tem que fazer um monte de coisa. E às vezes, só nesse trabalho tu já perdeu muito tempo. Talvez quando você estiver motivado, isso seja simples. Talvez isso seja, você até consiga cumprir. Mas quando a gente fala em hábitos, é uma ideia de longo prazo. Então você tem que pensar nisso. Será que com essa estratégia eu vou conseguir manter isso por um certo, por um, pelo menos 30, 60, 90 dias? Vai ser muito difícil. Porque tem dias que a gente não quer fazer as coisas. Tem dias que não saem as coisas tão bem. A prática que eu quero fazer é difícil, eu vou evitar. Eu vou querer o mais fácil. E outra, nosso cérebro, ele sempre quer buscar o mais fácil. Ele sempre quer economizar energia. Então ele vai buscar. Então torne fácil. Ah, se você treina na sala, já deixa o violão na sala, afinado no dia anterior, para que assim que você chegar naquele definir o gatilho, você tem que deixar um gatilho bem claro, e, no caso definir o horário ou alinhar a um outro hábito, e esse é fácil de fazer. Então, essa é a ideia. E uma outra estratégia é a estratégia do mini hábitos, dos mini hábitos. A pergunta é: qual é a menor ação possível para eu fazer em relação a determinado hábito que eu quero? Então, e quando eu falo pequeno, é pequeno mesmo, ridículo. Por exemplo, quero ler livros. Qual vai ser o mini hábito? Ler uma página. Ah, mas Rodrigo, será que eu vou desenvolver? Pô, uma página não faz nem diferença nenhuma. A ideia não é essa. A gente sabe que ler uma página não faz diferença. Mas a ideia é solidificar o hábito, é ele ser frequente. E outra, a estratégia dos mini hábitos é para tu cumprir o mínimo possível, aquele mínimo que tu não pode recusar, aquele mínimo que será impossível não fazer, entendeu? Então, assim que você fizer e você quiser fazer mais, tá liberado. Tá liberado. Você pode fazer quanto quiser. Mas sempre você tem que fazer aquele mínimo estipulado. Pensemos já que a gente está falando dos livros, né? Pensemos numa seguinte situação. Uma pessoa colocou como meta ler 10 páginas todos os dias. E durante 3 dias ela leu 8 páginas, tá? Leu 8. E uma outra pessoa colocou uma meta de ler 2 páginas. Mas ela conseguiu sempre ler mais e ela leu 8 páginas também. Te pergunto, quem tem mais chance de continuar esse hábito? Embora essas duas pessoas tenham lido a mesma quantidade, as suas metas eram diferentes. Um tinha que ler 2 e ele conseguia ler as 2. A sua meta ele cumpria. Só que além de cumprir a meta, ele fazia o extra. Então ele conseguia ter resultados extras, ou seja, 6 páginas a mais. Já o outro, ele não conseguiu atingir a meta em nenhum dos dias. E quando a gente não atinge as nossas metas, isso gera frustração. Frustração. Então, quando a gente fica frustrado, aí entra aquela questão da recompensa, né? Não tem a sensação de recompensa, tem a sensação de derrota, porque a gente não conseguiu cumprir com aquilo que a gente se propôs. E o quarto é torná-lo satisfatório. A gente conversou um pouco no início que nem sempre aquilo que tem grandes recompensas no longo prazo tem recompensas no curto prazo, né? Então, o que fazer? Tem uma estratégia para a gente contornar isso no início.
Por exemplo, quando a gente começa a academia, não é satisfatório a gente fazer academia, porque tu vai no primeiro dia, aí tu quase morre no primeiro dia, aí no dia seguinte tu tá todo dolorido, aí no terceiro tu tenta e vai mais ou menos, e tu vai, continua, 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 e tu, no primeiro mês, tu olha pro teu corpo e parece que nada mudou. Então, às vezes, pra gente ter essas recompensas demora um pouco, principalmente academia. Academia, às vezes, pra ter algum resultado demora muito tempo, muito tempo. É isso que a gente falou um pouco também na primeira aula, né? Que os hábitos antes de melhorar, eles pioram, pioram. Aí parece que não faz nenhuma diferença no tempo. Até que chega um momento assim que eles voam. Mas até chegar esse momento pode levar dias, meses, em alguns casos até anos. Então por isso tem que estar definido bem claro. E existe uma estratégia para tornar satisfatória. Isso não deve ser usado o tempo inteiro, mas é bem importante para no início da criação de hábitos, que são os rastreadores de hábitos. O que são rastreadores de hábitos? É tipo um calendário onde você vai marcando cada vez que você consegue. Então, tinha que ler uma página, check, consegui. Tinha que ler duas, tinha que ler mais uma no dia seguinte, check, check, e assim vai indo. Então, esse rastreador vai te dar uma sensação de progresso. Embora você não consiga enxergar resultados perceptíveis, este rastreador vai te mostrar quais são os dias que você conseguiu fazer o hábito. Então, tem duas formas de você fazer esse rastreador. Uma forma mais tradicional é você baixar alguma coisa na internet, ou você mesmo criar um calendário, cola na parede e você vai marcando cada vez que você fizer. E uma outra forma, que é uma forma mais moderna, é usar aplicativos. E tem um aplicativo que eu gosto bastante, que é o Habit Bull. Vou até mostrar aqui, vou abrir o navegador para a gente mostrar. Então o aplicativo é este aqui, ó. Esse aqui é para iOS, para iPhone. Habit Bull. Esse é o nome. Habit Bull Daily Goal Tracker. E pro iOS não, pro Android, é este aqui. Vamos ver se vai abrir. Aqui, ó. Ele é o mesmo aplicativo, só que ele é totalmente diverso, né? Então eu fui no site da empresa e o link era esse, tá? Não sei por que são diferentes, não faço ideia, mas é o mesmo aplicativo. Então um é chamado rastreador hábitos e tem um outro ícone, e o outro é o Habit Bull com mais uma frasezinha. Eu vou mostrar ele no meu celular. Vamos ver se a gente consegue aqui. Deixa eu só minimizar aqui. Vou pegar meu celular, vou compartilhar a tela pra gente poder ver. Vamos ver como é o Habit Bull. Habit Bull. Vamos lá, tá aqui. Então o Habit Bull tá aqui, ó. Ali onde piscou um pouquinho. Esse é o aplicativo. Eu abro ele, parece uma mulher. Agora tá no modo escuro que ele tá com bug no iPhone. Vou ver se eu consigo tirar o modo escuro. Ó, melhorou. Enfim, eles têm que consertar esse bug, mas não tava com esse bug antes. Então aqui eu só criei um hábito, botei oi, botei um negócio ridículo só pra ver. Ele é todo em inglês, e provavelmente do Android é em inglês, mas ele não é um negócio super difícil, dá pra arranhar e dá pra usar. Então tem um botãozinho ali em cima, ó, chamado adicionar. Aí tu clica em adicionar, aí tem a categoria. A categoria serve mais para os fóruns de discussão, dependendo da categoria que tu coloca, aí as pessoas vão poder comentar, se motivar, mas é tudo em inglês, tá? Então, botar a categoria outro, o tipo, aí tu pode escolher se tu quer o sim ou não.
que eu recomendo, sim ou não, e o de baixo é questão quantos minutos tem que fazer por dia. Eu não gosto muito desse. Acho que prefiro sim ou não, que é mais simples. Aí vamos botar aqui, corrida. Corrida, você pode escrever alguma coisa, sei lá, pode botar, sei lá, nunca usei essa parte aí. Aí depois tu pode definir também a frequência. Cadê aqui? Se vai ser todos os dias, se vai ser alguns dias. Monday, Thursday, Wednesday. Meu inglês é péssimo, né? Mas eu consigo entender. Então você pode ser números por período, ou se conseguir tantos dias, então você vai mexendo. E aqui por fim ele já sugere uma data, que seria 66 dias. Você pode mudar. Então você pode colocar um desafio de 30 dias seguidos. Aí depois disso você muda para ou acrescenta outro hábito. E assim vai se desafiando, né? E eu acho que eu não criei. E lá, corrida. É isso aí, isso aí, isso aí. Done. Ah, não botei o nome. Tem que botar sim ou não. Tarará. Nome. A cor, você pode mudar também a cor. Todo dia. Botar 30 dias. Bom, tá dando problema aqui. Deve ser o bug. Mas não tava dando problema antes. Vamos ver. Ler. Essa é a categoria. Tá dando problema? Dinheiro. Tá dando qualquer coisa aqui. Sei lá. Tarará, tarará. Foi ou não foi? Bom, ele tá bem ruinzinho. Esse é o. Vamos ver aqui. Eu vou tentar entrar agora. De novo. Agora foi. São coisas assim do aplicativo. Ele às vezes não tem tanta continuidade, mas eu acho ele o melhor. Porque outros são pagos, então esse aqui é gratuito, né? Mas eu acho que eles vão consertar, porque ele não tava tão ruim assim. E a gente criava bem certinho. Inclusive eu parei de usar porque alguns hábitos eu já criei, então não precisou mais acompanhar. Mas eles foram muito úteis em um momento da minha vida. E pode ser que sejam úteis para ti também. Então vamos ver aqui o corrida. Aí meio que vai mostrar um calendário, tá? Aí tu pode botar, ele tem, eu você não vai conseguir ouvir esse som porque o som que ele emite, porque eu tô com o microfone aqui dos fones. Então toda vez que tu completa, ele vai gerando um som. E esse som vai ser um motivador, porque ele vai dando trim, trim, trim. Aí tá aqui. Tran, tran. Aí lá embaixo, ele vai mostrando as sequências. Deixa eu ver aqui. Aí deixa eu tirar aqui. Deixa eu só voltar. É porque ele não tá contando porque são dias futuros, né? Não tem como tu fazer algo, completar algo se tá no futuro, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Vou botar aqui. Deixa eu tirar aqui. Tirei. Tirei. Então aqui em junho, já que passou, né? Caso você queira contar, já começar com aqueles dias que tu já fez. Então, primeiro dia, ok. Segundo dia, ok. Percebeu que lá em cima, ali, ó, tem um número 2. Ele vai te mostrando tua sequência. A 3, 4, 5. E lá embaixo ele vai te mostrando gráficos. Então ele te vai mostrando que tua corrente, quantos dias você conseguiu até agora. Aí tem o maximum streak. Aí quanto máximo você conseguiu sequencialmente. E ele vai te mostrando gráficos. E esses gráficos meio que vai te motivando. Até que um dia o hábito se torna mais fácil e você abandona. Então é só uma sugestão, tá? Isso não quer dizer que você tenha que fazer, baixar esse aplicativo. Mas ajuda. Vou tirar aqui o iPhone. Então ele ajuda. E outra, você pode também pesquisar outros. Então já vi que as pessoas estão fazendo outros aplicativos, né? Porém, é uma tendência agora
dos aplicativos é a questão das assinaturas. Então, se surgir um aplicativo muito bom de hábitos, com certeza ele vai ser cobrado. É a tendência do mercado. Cobrarem pelos aplicativos, assinaturas. É um porre, mas fazer o quê, né? Então a gente viu as leis para criar. Para eliminar, é basicamente, não tem muito o que dizer, não tem uma estratégia. Tu tem que torná-lo desinteressante, buscar, aqui é mais a criatividade, entendeu? E se conhecer. O que ajuda na questão dos torná-lo invisível é entender qual o gatilho que gera determinada ação, né? Então, no momento que você entender o gatilho, mude a ação. Sei lá, você fica com tédio e vai fumar. Muda. Tá com tédio, vai fazer abdominal, vai fazer atividade física. É meio que mudar. Aqui outra questão é torná-lo desinteressante. Tu não vai querer fazer a coisa ruim, sei lá, comer um brigadeiro escutando a melhor música da tua vida, né? Aí tu vai tornar a ação bem interessante. Torná-lo difícil. A gente viu a questão do violão, né? Então, se a pessoa quer viver uma vida saudável, que não entre na sua casa alimentos que vão de encontro ao tipo de pessoa que ela quer ser, né? E torná-lo satisfatório. Aqui existe uma estratégia, que é a questão do contrato de hábito. O que seria o contrato de hábito? Você faz um contrato com uma determinada pessoa e, e você diz que quer se livrar de tal coisa, quer se livrar de tal hábito, e faz um contrato com ela, avisando assim que caso ela descumpra, vai ter uma penalidade. Então vai pagar, sei lá, vai pagar dinheiro, vai dar R$ 50, ou vai fazer alguma coisa que incomode. Então, basicamente, é seu contrato de hábito. Então, a pessoa vai lá, descumpre, ela paga para outra pessoa R$ 50. Para a pessoa que faz o contrato de hábito é ótimo, né? Porque você só tem a ganhar. Se a pessoa cumpre certinho, você não perde. Mas se a pessoa descumpre, você ganha dinheiro. Então, se ofereça para ser uma pessoa para ajudar outra no contrato de hábito. Só tem a ganhar. Mas claro, né? Incentive a pessoa e não queira que ela perca, né? Mas torça muito para que ela não tenha que te pagar. Porque se ela te pagar é sinal que ela não conseguiu. Então, basicamente, essas são as leis. Essas são as leis. Só gostaria de acrescentar mais uma coisa que eu não falei. Algumas regras adicionais antes da gente entrar nesses méritos das leis. Só para a gente alinhar. Você não precisa fazer isso, mas vai ajudar muito mais. Então, para a gente alinhar tudo que a gente viu da primeira aula, da segunda aula. Primeiro, defina o tipo de pessoa que você quer ser. Que tipo de pessoa você quer ser? Um leitor? Uma pessoa saudável? Enfim. Aí, segundo, por quê você quer ser esse tipo de pessoa? E esse porquê não pode ser por causa dos outros. Ah, os outros dizem que eu tô gordo, então tenho que emagrecer, tenho que ser uma pessoa saudável. Não vai perdurar isso no tempo. Então, uma coisa que ajuda a definir o porquê, um bom porquê, é você fazer a pergunta porquê constantemente. Ah, por exemplo, quero tocar violão. Quero ser um violonista, amador, mas como hobby. Quero treinar. Por quê? Ah, porque acho as músicas muito me acalmam. Tá, e por que que as músicas te acalmam? Ah, me acalmam porque eu consigo esquecer os problemas. Tá, e por que fazer isso te ajuda? E assim vai indo, entendeu? Até tu achar um porquê bem forte. Terceiro, quais ações, cadê o tio? Quais ações, traduzindo, né? Quais hábitos esse tipo de pessoa faz? Então você vai definir. Ah, bebe água. Se você quer se você quer ser uma pessoa fitness,
bebe água. Esses são exemplos, tá? Porque beber água não precisa ser fitness, você tem que beber água, né? Mas é um começo. Beber água, bebe água, caminha, come fruta, come verdura e assim por diante. Você faz uma lista e escolhe um. Qual é a ação que você quer começar? Qual é a ação que você acha mais importante para dar uma virada? Então o passo 4 é esse. Escolha de um a no máximo 3, assim, ó. Mas eu recomendo sempre uma. É melhor você fazer um bem feito do que ter 3 e parar no meio do caminho. Então escolha de 1 a 3. E não precisa só ser relacionado a uma identidade que você quer ter, um tipo de pessoa que você quer ser. De repente você quer ser uma pessoa fitness e uma pessoa mais estudiosa. Então você pode, de repente, alinhar 2 hábitos, mas muito cuidado, muito cuidado. Eu recomendo você tentar um hábito por 30 dias, aí meio que acostumou um pouco, você vai acrescentando outros. O negócio é fazer dar certo, não a gente se empolgar. E outra, quando a gente está empolgado, a gente tem cada ideia maluca. Então a gente não tem muita noção das coisas. A gente quer fazer e acha que vai dar tudo certo e passa uma semana, deu tudo errado depois. Então tenha metas realistas, metas humildes. E por fim, faça a estratégia das leis, né? A estratégia das leis. Então defina um gatilho, defina, se você puder, torne ele satisfatório. Como você pode fazer para ele se tornar fácil? Então, melhor estratégia possível. Mini hábitos. Qual é a ação pequeníssima que eu posso fazer que vai ser muito difícil falhar? Muito difícil falhar. E moldar o ambiente de acordo com isso. E outra, definir recompensas. Nem que seja uma recompensa idiota. Então a gente viu o restaurador do hábito. Às vezes dá um tique, dá um barulhinho, é uma recompensa. Ou de repente uma recompensa é descansar. Mas não vai escolher uma recompensa que vai ser aliada a criar um mau hábito. Por exemplo, se eu ler uma página, eu vou comer um brigadeiro. Vai dar ruim, porque você está alinhando uma coisa boa com uma coisa ruim, entendeu? Você vai conseguir uma habilidade, mas vai arrumar outro problema. Então, defina. E quando eu falo de recompensa, não precisa ser nada extraordinário. Às vezes, só um descanso, sei lá, ver o teu cachorro, e dar uma espreguiçada, ou dar uma olhadinha no Instagram. Então, aí que você pode fazer a questão do celular. Às vezes a gente fica tão preso ao celular, tão viciado, de repente você pode fazer que você pode ver suas redes sociais como recompensa. Só que assim, ó, isso é só pro início, só para o início. Depois, a ação em si vai sendo recompensadora. Então, isso para grandes projetos leva tempo. Às vezes, quando tu tá começando a ler livros, tu vai só daqui uns dias ou meses fazer diferença quando você está aprendendo mais, você tá mudando, você está conversando melhor e o conhecimento está te satisfazendo. Ou na academia, agora você tá tendo os primeiros progressos, você está crescendo os músculos, você está tendo uma disposição física, e às vezes se demora. Então, essas recompensas meio banais servem bastante para o início. Mas se você ficar dias, 90 dias, e a recompensa for essa, de repente alguma coisa está errada. Ou uma estratégia errada. Mas já é difícil acontecer. Depois de 90 dias, meio que tu esquece o rastreador. Então, pessoal, só uma última coisinha que eu esqueci de falar, que eu não falei, é na questão do torná-lo fácil. Uma regra, eu falei dos mini hábitos e tudo mais, que é difícil de falhar. Então, sempre foque no fazer o extra. Mas eu não falei um negócio. Se você falhar um dia, faz parte da vida. E talvez seja normal você falhar. Porque tá querendo começar, foi 5 dias bem, falhou. Pelo amor de Deus, escute, presta atenção agora. Pelo amor de Deus, não quer dizer que você falhou um dia e que tá tudo errado.
Porque geralmente as pessoas chutam o pau da barraca. Falhou apenas um dia, às vezes manteve 10 dias bem, 10 dias mantendo o hábito e falhou um dia. Por favor, não chute o pau da barraca. Então, uma regra de ouro. Falhou? Tudo bem. Procure entender o que fez você falhar. Foi de repente um dia que você estava triste, ou um dia que as coisas deram meio errado, ou foi preguiça mesmo? Tente entender o motivo. Mas a regra de ouro é essa: nunca, mas nunca falhe 2 dias seguidos. Nunca falhe 2 dias seguidos. Pode falhar, falhar é humano, mas sempre procure não falhar, tá? Então por isso os mini hábitos, a ideia é não falhar. E se você estiver falhando com mini hábito, talvez seu mini hábito esteja muito grande. E outra, nunca compare com as outras pessoas. Ah, para outras pessoas esse vai ser um hábito ridículo e eu não estou conseguindo cumprir. Então por isso eu vou botar um pouquinho a mais. Não faça isso. De repente você não tem tanta capacidade assim e você vai descobrir quando você coloca em prática que não é grande coisa. Então a gente falou bastante coisa, colocamos teorias na primeira aula, a segunda aula, mas de nada adianta tudo isso que a gente falou se você não colocar em prática. E colocando em prática, você vai ver o que vai funcionando, o que não vai funcionando. E outra, você vai se conhecer também, vendo seus defeitos, suas falhas, e vai descobrir um mundo incrível, que é a questão de colocar em prática, né? Só ficar na teoria é muito legal, é divertido e gostoso. Mas ir para a prática é aí que a gente vai ver o que dá certo, o que dá errado, e você vai ver que é aí que a gente cresce bastante. É aí que a gente tem as melhores experiências. E um dia você vai ver para trás, bah, olha como era difícil ler, como era difícil fazer atividade física, hoje é bem mais fácil, hoje já faz parte de mim. Então, essa é a última regra que eu esqueci de falar, né? Nunca falhe 2 dias seguidos. Então, pessoal, espero que você tenha gostado desse mini curso sobre hábitos. Então, ele não tem o objetivo de se esgotar, até porque poderia se falar muito mais coisas, mas eu acho que ele já dá um start para você mudar algumas coisas na sua vida. Então, que a próxima vez que você for propor uma meta, a gente viu que metas não são tão boas, né? A próxima vez que você propor, eita, gaguejei. A próxima vez que você for propor uma melhora na sua vida, lembre dessas estratégias. Não apenas queira fazer, eu quero mudar isso. Se você não fizer a estratégia certa, vai acontecer o que sempre acontece nos outros anos: falhas e desistências. E muitas vezes você está indo bem, mas porque falhou uma vez, acabou desistindo. Então, é isso. Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo bibliografia, caso você queira se aprofundar. E talvez esses 2 vídeos desse mini curso sejam suficientes para você dar uma guinada e tá tudo bem. Mas caso você queira se aprofundar, vou deixar algumas indicações. Indicações de 3 livros que talvez sejam bons para você. Aí, claro, o livro é muito mais completo, tem muito mais exemplos e às vezes até mais gostoso, né? Então, vou deixar aqui embaixo. E antes, e não se engane também, né? Que achar que só vai poder colocar em prática quando ler esses livros. Coloque em prática já. Se você já chegou até a segunda aula, concluindo essa segunda aula, tá na hora de botar a coisa em prática. Só colocando em prática você vai ver as dificuldades, as facilidades. Mas tendo esse pequeno mapa de direcionamento, vai ajudar a evitar alguns percalços no caminho. E vai ajudar a evitar cometer alguns erros, como desistir apenas porque falhou um dia. Então, espero que tenha sido útil. Comente aí o que você achou, deixe críticas também, para que a gente possa melhorar em outros vídeos. E fique com Deus e que você possa ter bons hábitos e, se Deus quiser, você se tornar aquela pessoa mais evoluída para
colaborar com este mundo e colaborar para os outros. É isso, fica com Deus. Abraço.